Olá, aluno! Eu sou Carlos Eduardo Volante, professor de Direito Administrativo do curso DNA do Direito. Seja bem-vindo! Agora trabalharemos o poder de polícia da administração pública. E antes de que cometam algum erro, e essa é a questão mais perguntada no exame de ordem que leva muitos alunos que não estudaram adequadamente ao erro, é confundir o poder de polícia com questões de segurança pública. Quando nós falamos em poder de polícia da administração pública, nada tem a ver com segurança pública. Então, se a questão do exame de ordem exigir que você aponte um exemplo de poder de polícia, não vá naquela resposta, naquela assertiva que indique que é atividade de segurança pública em que a polícia repreende as ações criminosas. Não, não tem nada disso. O poder de polícia do Estado, da administração pública, diz respeito ao direito, poder-dever que a administração tem para restringir direitos, bens e atividades das pessoas em prol da coletividade. Seja na área sanitária, nas questões de segurança, não de segurança pública, mas de seguranças, por exemplo, segurança do trabalho, uma questão de engenharia. Então, essas restrições aos direitos, aos bens e atividades da pessoa é o que corresponde ao poder de polícia. Essa expressão poder de polícia vem da Idade Média, em que não havia um Estado de Direito como nós temos hoje, e aí se falava no Estado de polícia, e aí veio essa ideia de poder de polícia, em que você fazia, impunha restrições, limitações às pessoas. Agora, a gente nem deveria talvez chamar de poder de polícia da administração pública. Há alguns doutrinadores, inclusive, que sugerem a expressão limitações administrativas. Limitações administrativas, sejam elas positivas, negativas ou permissivas. Mas é uma expressão, o poder de polícia já está consagrado na doutrina, está consagrado na jurisprudência, e assim ficou. Inclusive, é o único dos poderes da administração pública que está previsto na lei. No Código Tributário Nacional, no seu artigo 78, há uma definição do poder de polícia. É o único de todos os poderes da administração que tem uma definição. E a ideia do artigo 78 do Código Tributário Nacional é exatamente essa. É o poder-dever, porque a administração não só pode, mas ela deve restringir bens, direitos e atividades. Nenhuma pessoa tem um direito ilimitado. Todos os bens sofrem restrições. Em geral, essas restrições são constitucionais, estão previstas na Constituição. Ninguém tem uma liberdade plena. Imaginem, por exemplo, o direito de ir e vir. As pessoas têm o direito fundamental de ir e vir, direito de locomoção, mas esse direito não é ilimitado, ele sofre restrições, seja pela própria Constituição, em texto expresso, ou então porque a Constituição autoriza que a administração faça essas limitações. Por exemplo, o pedágio. O pedágio é previsto na Constituição. Então, esta ideia de que eu posso me locomover e você não pode me impedir essa locomoção cobrando pedágio não faz qualquer sentido, porque o pedágio está previsto dentre as hipóteses tributárias. Então, você não pode alegar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do pedágio se essa restrição ao seu direito de locomoção está na própria Constituição. Todos, então, direitos, sejam eles constitucionais ou não, sofrem restrições. A questão é, se for um direito constitucional, ele só vai poder receber restrição da própria Constituição. Os bens também. A administração pública, em várias situações, em atos de império, inclusive é chamada essa expressão, ato de império, um ato administrativo, em que ele impõe ao particular uma restrição ao bem. Imagine que você vai construir sua casa no terreno. Você fala, não, eu quero ter bastante filhos, então vou construir em toda a área do terreno. Não, você não pode. O município pode impor restrições em recuos laterais. Então, na lateral do seu terreno, você vai ter que deixar um recuo. A maioria dos municípios deixa um recuo lá de 1,5 m. Recuo nos fundos. Não pode construir até os fundos, vai ter que deixar um recuo. Um recuo na frente. Ah, tá bom, professor, então, para o alto, eu vou construir até onde eu quiser. Não, existe também limitações de altura. Poxa, mas o bem é meu, eu não posso fazer o que eu quiser nele? Não. Limitações administrativas. Poder de polícia do Estado. Para garantir o direito de vizinhança, do bem-estar, de uma harmonia social,
ele pode limitar o uso dos seus bens. Assim como podia limitar os seus direitos, também pode limitar os seus bens. Mas tá bom, professor, mas dentro da minha casa, construir dentro desses limites, desses recursos. Mas dentro da casa eu faço o que eu quiser. Não. Por exemplo, vai deixar o botijão de gás do lado do fogão? Você não pode. Limitações administrativas. Para você conseguir um alvará de construção e depois um alvará para morar, que chama-se habite-se, você não vai poder deixar o botijão de gás do lado do seu fogão. Professor, então onde eu vou deixar ele? É só eu fazer um furinho na parede e deixar ele do lado de fora? Também não basta. Você vai ter que construir um abrigo de gás na parede de um muro em alinhamento oposta onde está a cozinha. E lá fazer um abrigo de gás passando uma tubulação até a tua cozinha. Poxa, quer dizer então que eu tenho restrições ao uso dos meus imóveis? Não só dos imóveis, mas dos móveis também. Você vai ter um veículo? Professor, eu comprei um carro novo, vou rebaixar o veículo, vou cortar lá a suspensão, vou colocar um insufilme que não dá para ver nada dentro dele. Você não pode. As modificações nos veículos sofrem restrições. Se você quiser circular com esse veículo, você não vai poder fazer certas modificações. E quando permite, ainda vai ter que passar numa inspeção do Inmetro para constar no documento que foi alterado e o Estado permitiu. Então, o poder do polícia do Estado é essa limitação aos direitos, aos bens e também às atividades. Nós queremos exercer nossas atividades, sejam elas profissionais ou não, de forma livre. Pode, mas tem restrições. Então, eu quero ser advogado. Tudo bem, você pode ser advogado. Pode ser homem, pode ser mulher, pode, não importa. Pode ser jovem, tem lá 20 e poucos anos, pode ser idoso? Pode. Mas o Estado vai poder limitar essas atividades. Então, por exemplo, ele pode exigir que você tenha certa idade, 18 anos, pode exigir que você tenha que fazer um curso de direito, pode exigir que você não tenha cometido crimes, por exemplo, contra deficientes, contra as mulheres, que tem restrições na lei que rege a advocacia. Então ele pode estabelecer limitações para o seu exercício, para a sua atividade. Até mesmo para fazer... você não pode sair fazendo captação de clientela por meio de propaganda. A advocacia não permite isso. Poxa, mas a atividade é minha, eu não posso exercer do jeito que eu quero? Não. Poder de polícia do Estado. Então, essa capacidade, esse poder, esse dever da administração para garantir uma harmonia e a coletividade, ele vai impor limitações. Agora, qualquer limitação pode a administração impor? Não. Primeiro que eu falei, que se for um direito fundamental, a limitação vai estar na própria Constituição. E segundo, mesmo que não seja um direito fundamental, direto, expresso, essas limitações só vão poder existir se for em prol da coletividade. Tem que ter uma justa razão para que ela possa existir. Se não houver uma justa razão, não poderia. Então imaginem, eu expliquei aqui para vocês regras de construção. O Estado pode, para garantir o direito de vizinhança, estabelecer os recuos. Agora imaginemos um bairro que um município que em determinado bairro vai colocar restrições à cor que você vai pintar o seu imóvel. E isso é muito comum nos Estados Unidos, inclusive, eles estabelecerem restrições às cores que você vai pintar o seu imóvel. Lá tem que ter aprovação, geralmente, do município para fazer a pintura. Mas aqui o município também vai seguir essa onda. Não quero cores azuis, verdes e vermelhas para imóveis. Só pode pintar de branco, bege. Será que há uma justa razão, há um interesse coletivo em fazer essa restrição? Se a resposta for não, não pode. É diferente em certas áreas do país, inclusive do Brasil, que poderiam impor essas restrições. No Pelourinho, por exemplo, lá na Bahia, em Olinda, ou uma região em que as cores identificam essa região, que é importante para uma questão de turismo, para uma questão histórica, uma questão cultural. Aí poderia ter esse tipo de restrição. Então, seja nos bens, nos direitos ou nas atividades, o Estado pode impor essas restrições. Muito bem, mas o poder de polícia possui algumas prerrogativas, possui algumas características, especialmente 3. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A primeira discricionariedade, vocês devem se lembrar lá do poder discricionário. No poder discricionário, nós falamos que a administração tem certa margem de liberdade de ação. Ela tem, dentro dos elementos do ato administrativo,
agente competente, forma, finalidade, motivo e objeto, o motivo e objeto ela pode ter liberdade de ação. E essa é uma das características, então, do poder de polícia, a discricionariedade. Ela pode, diante do caso concreto, diante de uma realidade específica, decidir qual é a melhor atuação. Então, essa é a primeira característica do poder de polícia. A segunda é a autoexecutoriedade. Diante do caso, a administração pode praticar os seus atos independentemente do poder judiciário. Ela não precisa do poder judiciário para decidir e para aplicar suas próprias decisões. Então, por exemplo, os agentes de fiscalização estão passando no centro de São Paulo e veem lá que estão vendendo mercadorias de forma irregular, camelô, sem autorização, sem licença ou qualquer irregularidade. O agente precisa de uma autorização judicial para apreender aquelas mercadorias? Não. Autoexecutoriedade, por si, por ela mesma, independentemente de ordem judicial, ela pode não só tomar a decisão, como executar esse ato. É muito comum, às vezes, nos centros das grandes cidades, tem lá um estabelecimento que praticou diversas vezes irregularidades. Chega ao ponto do município decidir levantar um muro, não sei se vocês já viram isso, eles levantam o muro na frente do estabelecimento, colocam lá blocos de concreto para ninguém mais entrar. Precisou de uma ordem judicial para isso? Não. Autoexecutoriedade. E só tem uma decisão, uma ação, um ato administrativo que a administração não pode autoexecutar. Ela pode fechar o estabelecimento, ela pode apreender as mercadorias, mas tem um ato que ela não pode praticar por si. Multa. Não que ela não possa aplicar multa, mas ela não pode autoexecutar a multa. Ela não pode aplicar a multa e ir na sua conta e pegar o dinheiro. Mas saibam que existe inclusive projeto de lei que visa permitir que ela possa bloquear o dinheiro direto na sua conta. Esse projeto de lei até hoje não foi aprovado porque há uma suspeita, eu não sei por qual razão, de que os agentes poderiam abusar desse dinheiro e eventualmente até praticar atos de corrupção. Aplica a multa, bloqueia o dinheiro da pessoa na conta dela, depois exige vantagens ilícitas. Então, é a única ação da administração que ela não é autoexecutável, pelo menos ainda. Mas, ora, quem pode mais, pode ou menos. Se a administração pública pode, inclusive, fechar o estabelecimento, o que pode levar à ruína o cidadão administrado, porque ela não poderia pegar o valor de uma multa que, em regra, presume-se legal, legítima e verdadeira. Os atos administrativos presumem-se legais, legítimos, verdadeiros, o que a gente chama de presunção iuris tantum. É uma presunção relativa. Você não concorda? Pode entrar com uma ação para anular o ato administrativo, mas ele presume-se legal, legítimo e verdadeiro. Então, olha, essa alegação de que se aplicasse a multa e bloqueasse o dinheiro poderia causar prejuízos ao cidadão administrado, não faz muito sentido. É muito mais, então, por essa suspeita de abuso, de arbitrariedade, que não foi aprovado até hoje. Tá bom? Então, temos discricionariedade como o primeiro elemento, autoexecutoriedade e o terceiro, coercibilidade. A administração não só pode ter essa margem de liberdade de ação, não só pode autoexecutar, ou seja, independente do poder judiciário, como pode usar suas próprias forças para praticar o ato. Novamente, lá no centro das grandes cidades, o pessoal está vendendo mercadoria irregular, mercadoria falsificada, contrabandeada. O agente público, o fiscal ali, pode pegar aquelas mercadorias usando a força se for preciso? Pode. É claro, ele não pode abusar. Ele pode usar a força para apreender, para impedir aquele ato. É como o teu carro. Fica parado no local errado ali, proibido. Ele pode levar o teu carro, usar as forças dele? Pode. Agora, o que não pode ter é arbitrariedade, abuso. Agora, agredir o vendedor ali daquela mercadoria irregular, isso não pode. Agora, usar suas próprias forças, pode. É verdade que é comum os fiscais, os agentes, estarem acompanhados da polícia militar, mas ali não tem ordem judicial necessariamente. O policial militar é porque ele está aparelhado, ele tem
equipamento, ele tem conhecimento para evitar alguma ação contra os fiscais. É mais para garantir os fiscais, mas ele pode, por si, usar suas próprias forças. Tá bom? Então, dentro desses três elementos, nós vimos que a administração tem uma força muito grande para limitar, restringir bens, direitos e atividades das pessoas. O poder de polícia tem dois meios para que possa ser aplicado, que nós chamamos de alvará. Existe um alvará que tem caráter definitivo, que é uma licença, e um alvará de autorização. São essas formas que, de forma preventiva, o Estado aplica, executa o seu poder de polícia. O primeiro alvará definitivo, o Estado não pode revogar, desfazer, sem que haja uma indenização ao particular. Por exemplo, uma licença para você dirigir. O Estado não pode, por sua própria vontade, desfazer esse ato. Se ele te deu essa licença, que é um alvará definitivo, ele não pode desfazer o seu ato sem que haja uma justa razão e mediante indenização do cidadão administrado. Diferente de um alvará de autorização, que tem caráter precário, pode ser desfeito a qualquer momento pela administração pública. Então, se ela te deu uma autorização para você realizar lá um campeonato de corrida ou de ciclismo, mas chega um dia antes a administração pública, olha, não é mais interessante, não é mais conveniente, não é mais oportuno para a administração esse evento, por qualquer razão, ela pode desfazer, revogar o ato administrativo que deu aquela autorização e, como tem caráter precário, sem qualquer indenização. Ela simplesmente desfaz o ato. Muito bem. E este foi o poder de polícia da administração pública. Nos vemos na próxima aula.